Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos. Quem encontrou essa palavra, dá glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 tem como título a segurança daquele que confia em Deus. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Amém? Somente até aí. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, eterno, poderoso e maravilhoso Pai, fala conosco, meu Deus. Está aqui a tua palavra. Fala conosco porque a tua igreja te ouve. Fala porque teu povo te escuta. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Amém, meus irmãos? E o ato de nós confiar no Senhor é algo muito maior do que uma mera fé, do que uma mera esperança. A confiança é um sentimento que brota da alma, que você se entrega por inteiro, sem reservas, sem nenhuma ressalva. A confiança é algo que é adquirido por alguém que é capaz de assumir a responsabilidade de não te decepcionar. E aqueles que esperam, que confiam no Senhor, o salmista vai comparar essas pessoas ao monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para todos. Meus amados irmãos, confiar em Deus é maravilhoso, porque Ele não vai te desapontar. A confiança é algo sobrenatural que alguém pode ter em um ser, em uma pessoa. No nosso caso, a nossa confiança está no nosso Deus. Quando nós confiamos em Deus, ainda que a dificuldade bata às nossas portas, ainda que as lutas, que as pelejas cheguem ao nosso caminho, nós temos uma esperança, nós temos uma fé de que há um Deus cuidando de nós, e de que ainda que seja no último segundo, ainda que seja no último minuto, Ele vai agir em teu favor, Ele vai agir em favor da tua causa. A confiança no Senhor é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém a esperança da salvação e da vida eterna. E o salmista então, ele vai fazer uma comparação do crente fiel ao monte Sião. E o que é o monte Sião? O monte Sião, meus irmãos, ele é citado na Bíblia por volta de 150 vezes. O monte Sião fica na região sudeste de Jerusalém, entre os termos de Israel e da Jordânia. O monte Sião é sinônimo de força, de resistência, de resiliência e de poder. Glórias a Deus. Porque o monte Sião foi um lugar escolhido por Deus para habitar na terra. E olha a semelhança do monte Sião com o crente fiel. O monte Sião foi o lugar escolhido para que Deus pudesse colocar o seu templo. O templo de Salomão edificou foi no monte Sião. Ele foi um lugar escolhido para Deus habitar na terra, enquanto o crente fiel é o lugar escolhido para a habitação do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela tem semelhança, ainda que trata de algumas parábolas, ainda que trata de algumas figuras de linguagem, mas tudo tem um significado real. Ele diz: olha, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. O crente fiel que confia no Senhor, ele não vai se abalar com as provações da vida, ele não vai se abalar com as lutas, da dificuldade do caminho, porque isso é mister que aconteça, mas ele vai continuar firme. E se ele permanecer nessa pegada, ele vai viver para frente para sempre, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá vida eterna em Cristo Jesus, vida eterna para sempre. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seguindo ainda essa linha de raciocínio de comparar o crente ao monte Sião, o monte, meus irmãos, ele só permanece de pé porque no seu fundamento
Na sua estrutura, existem muitas rochas que sustentam aquele monte. Porque se aquele monte fosse apenas de terra, de barro, vinha a chuva, vinha o vento, vinha o efeito do sol, e aos poucos ele ia acabando, aos poucos ele ia correndo para os rios, e aquele monte acabava parando de existir. Mas como ele tem um fundamento de rochas que sustenta a sua estrutura da parte de baixo, da parte de dentro, então aquele monte permanece. Vem a tempestade, vem os terremotos, vem a luz do sol, e aquele monte ali em Israel permanece firme até os dias de hoje, e permanecerá eternamente por causa da sua sustentação. E Deus está tentando dizer para alguém que está aqui nessa noite: o que te sustenta não é pela roupa que você veste, o que te sustenta não é pela comida que você come, o que te sustenta não é pelo lugar que você anda, mas o que te sustenta é aquele fundamento que está dentro de você, a rocha eterna chamada Jesus Cristo, a pedra mesquina, rejeitada pelos lavradores, mas aprovada pelo Deus de Israel. O que te sustenta é a estrutura da rocha. O Monte Sião tem estrutura rochosa no seu interior, e o crente fiel tem a rocha chamada Jesus Cristo, a pedra mesquina, morando dentro do nosso ser, guiando os nossos caminhos, guiando os nossos passos. E por isso o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Aleluia, Deus. Será que tem monte de Sião aqui nessa noite? Será que tem pessoa no nosso meio aqui, que no meio da provação, quando vem a tempestade das lutas do dia a dia, será que tem pessoas que no nosso meio aqui, quando vem os terremotos das enfermidades, quando vem os maremotos das lutas cotidianas, você permanece firme, porque você é casa edificada sobre a rocha, e toda casa edificada sobre a rocha, vem o vento, o sol da tempestade, corre os rios, mas ela não cai, porque ela está firmada em Jesus Cristo, ela está firmada no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Aleluia, glórias a Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. O crente, meus irmãos, que está firmado no Senhor verdadeiramente, ele não dá ouvido para as fofocas, ele não dá ouvido para as picuinhas, ele não dá ouvido para o espírito de separação, de dissensão, ele não dá ouvido, meus irmãos, para a falha dos outros, mas ele fala: o meu Senhor vive, o meu Senhor está comigo, isso me é suficiente, isso me basta, o meu Senhor está do meu lado, na hora certa ele vai me dar vitória, na hora certa ele vai me usar, na hora certa ele vai me levantar, na hora certa ele vai me curar, o Senhor está comigo, isso é suficiente, isso me basta. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós estamos fundamentados na rocha eterna, quando nós estamos fundamentados em Jesus Cristo, quando nossos pés estão sobre a rocha, como disse ali o salmista Davi, nos Salmos 40, o Senhor colocou meu pé sobre uma rocha, firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Quando nós estamos nessa posição, meus irmãos, o diabo pode até pelejar contra a tua família, o diabo pode até pelejar contra a tua casa, contra o teu casamento, contra o teu emprego. Satanás pode até pelejar contra os teus filhos, mas ele vai cair por terra, porque ele não vai aguentar a força do fundamento da pedra de esquina. Estão te perseguindo, estão tentando te matar, esconda de trás da pedra, esconda de trás da pedra de esquina, Jesus Cristo. Você estará seguro, você estará guardado, você está protegido pela pedra de esquina, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando bater dificuldade, quando bater a luta na tua vida, quando a provação chegar na tua família, esconde de trás da pedra, esconde de trás de Jesus Cristo, porque escrito está no Salmo 91: e debaixo das tuas penas estarei seguro, e debaixo das tuas asas estarei a salvo. Aleluia, glória a Deus. O mal não vai poder te tocar, ainda que a provação seja tremenda, ainda que a luta seja terrível, mas debaixo de Jesus Cristo, debaixo das penas de Jesus, você estará salvo, você estará seguro. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E ver milagre, meus irmãos, não é sinal de conversão. Glórias a Deus, aleluia. Nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Nós precisamos nos converter como crianças, para que nós podemos alcançar a salvação
e a vida eterna. Nós precisamos renunciar à mentira, renunciar aos vícios, renunciar às drogas, renunciar àquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos verdadeiramente ser transformados para que nós venhamos ser um monte de Sião. Que venha a provação, que venha a dificuldade, que venha a luta, mas você não se abala. Porque todo aquele crente, meus irmãos, que ele não se converte verdadeiramente, todo aquele crente que ele leva uma vida de dubiedade de caráter, todo aquele crente que leva de uma maneira na igreja e de outra maneira fora, ele é casa construída sobre areia. Casa construída sobre areia. Não aguenta o vento da provação, não aguenta a chuva das batalhas diárias. Glórias a Deus e aleluia. Eu conversava com uma irmã certa feita, ela disse: irmão, Deus é comigo. Eu falei: amém, irmã, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu falei: por que você tem essa convicção? Porque Ele me usa, porque Ele me revela, porque Ele me mostra as coisas. E eu falei: minha irmã, isso não é sinal de conversão. Aleluia. Ela disse: não. Eu disse: não. Sabe por quê? A Bíblia diz que Pedro foi para o monte da transfiguração e viu Jesus na tua glória. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava doente e Pedro viu o milagre da cura da sua sogra. A Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro viveu o sobrenatural que nenhum outro discípulo viveu, caminhando sobre as águas. Mas em um dia, numa conversa com Jesus, Jesus disse: olha, Pedro, no dia que você se converter, no dia que você se converter verdadeiramente, você estará firme na presença do Senhor. Glória a Deus. E eu falei: Senhor, mas o que significa isso? E o Senhor disse no meu coração: ver milagre, todo mundo pode ver. Ser abençoado, todo mundo pode ser abençoado. Ver a glória de Deus por um instante, todo mundo pode ver. Mas para entrar no céu, tem que nascer de novo. Nascer de novo da água, nascer de novo do Espírito, ter uma vida transformada, ter uma vida reta, ter um caráter mudado pelo poder da palavra, ser lavado pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra de Deus e transformado verdadeiramente para a glória do nome do Senhor. Milagre todo mundo vê, meus irmãos. Conversava com um colega de trabalho esses dias, que gosta de tomar cerveja, que vive de qualquer maneira por aí, é ímpio. Sabe qual foi o testemunho que ele me contou? Irmão, eu estava no hospital internado com câncer, aquele irmão sumiu. Tinha muito tempo que eu não via ele. Ele sumiu durante uns 6, 7 meses. E ele apareceu depois magro, debilitado. E eu conversando com ele, disse: irmão, eu estava no hospital e eu estava com câncer. Não tinha nenhuma previsão de ganhar alta. E um dia, já desiludido dessa vida, eu e a minha esposa sentados na cama, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor existir, me tira desse hospital. E ele disse que quando foi 3 dias, ele ganhou alta daquele hospital e nunca voltou até hoje. Sabe por quê? Porque milagre o ímpio vê, cura o ímpio vê, vitória o ímpio recebe. Agora, salvação, só quem está em Cristo Jesus, só quem está em Jesus Cristo de Nazaré, só quem entra pela porta das ovelhas, só quem entra pelo caminho estreito é que consegue ver salvação. Quer ver como que a palavra comprova o que eu estou dizendo para vocês? Todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que bate, a porta se abre. Tem alguma regra aqui? É todo aquele. É toda pessoa que fizer essas coisas, ele vai alcançar. Toda pessoa que estudar, ele vai passar na faculdade. Toda pessoa que trabalhar honestamente, ele vai prosperar. Porque aquele que busca, recebe. Está falando que ele tem que ser crente? Não. Agora, para ser como o monte de Sião, sabe qual é a condição? Tem que confiar no Senhor. Para ser como os montes de Sião, aí sim, aí tem uma condicional. É só para aqueles que confiam no Senhor. Glória a Deus. Agora, prosperidade, Deus dá para ímpio, Deus dá para oferecer, Deus dá para quem não tem fé, Deus dá para ateu, para qualquer um, Deus pode dar se Ele quiser, Ele é o dono da bênção. E a palavra não deixa nenhuma condicional. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Mas salvação, comunhão com o Mestre Jesus, salvação e vida eterna, somente aqueles que entram pelo caminho estreito, somente aqueles que levam uma vida reta, que levam uma vida de renúncia ao pecado, de renúncia às coisas da terra, de renúncia às coisas do mundo. Glórias a Deus.
Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Permanecer para todo sempre, meus irmãos, é uma referência à nossa vida espiritual quando nós partirmos, quando nós estivermos morando com Cristo para sempre. Porque Ele disse: aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Aquele que se nasceu de novo tem a vida eterna. Então, todo aquele que é transformado, aquele que permanece até o fim, no fundamento fiel, no fundamento da pedra de esquina, aquele que mantém os seus pés fixados na rocha chamada Jesus Cristo, esse vai viver eternamente, porque está escrito: aquele que crê em Cristo, ainda que estiver morto, viverá. Ainda que estiver morto, viverá eternamente na Nova Jerusalém, na cidade preparada para os santos, na cidade preparada para os salvos desde a fundação do mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Essa promessa é valiosa, meus irmãos, para todos aqueles que depositar a sua confiança inteiramente no Senhor, para aqueles que não deixar nenhuma coisa que não esteja totalmente subjugado, totalmente na condição de estar guardado pelo Senhor. Para que você entenda, meu irmão, o que é confiar inteiramente. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo no passado. Quando esse meu filho tinha 2 anos de idade, eu entrava em um poço fundo que tinha ali na minha chácara. Eu ficava dentro daquele poço. Ele chegava no barranco, abria os bracinhos para o lado em cima de mim. Ele ignorava o perigo. Sabe por quê? Porque ele confiava que eu ia pegar ele no colo. Ele confiava que eu não ia deixar ele se afogar. Então ele vinha com os bracinhos, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, e ele pulava em cima de mim, porque ele tinha confiança que eu ia cuidar dele. E Deus está mandando dizer para alguém que está aqui nessa noite: confia em mim, se entrega nos meus braços que eu vou cuidar de você, se entrega nos meus braços que eu vou cuidar da tua família, se entrega perfeitamente de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, que eu vou mudar a tua história. Entrega a tua alma, o teu espírito na mão do Senhor, que Ele vai fazer tudo o que for necessário para que você venha ser feliz. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glórias a Deus. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos: confiar no Senhor, mesmo que o mundo diga para nós que a nossa solução, que o nosso problema não tem solução. Nós temos que entregar ao Senhor sem ressalvas, sem nenhuma condição, confiando que ainda que tudo dê errado, que ainda que tudo conspire para que você não creia, Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo vai resolver a tua pendência. Ainda que você pense que está demorando, que está tardando, Deus trabalha no momento certo e na hora certa. A vitória vai chegar na tua casa. Creia tão somente, persevere, continue buscando ao Senhor, continue confiando, porque Ele não vai te desamparar. Continue confiando, porque Ele vai te ajudar. Continue buscando o Senhor como você buscava antes. Continua fazendo campanhas, continua em jejum e oração, porque no momento certo a tua prova vai cair por terra e o nome de Jesus será glorificado. No momento certo Deus vai te levantar. No momento certo Deus vai te renovar. No momento certo você vai ser revestido pela glória do Espírito de Deus. Meus irmãos, muitas das vezes nós ficamos ansiosos para receber as nossas vitórias, e muitas das vezes não é o momento certo. Já aconteceu comigo, eu receber algo e dizer: se eu tivesse recebido isso aqui há 1 ano atrás, eu não sabia o que ia fazer. Deus está mandando dizer para alguém que está aqui no nosso meio nessa noite: espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Deus está te preparando para te entregar a tua vitória. Ele não vai te entregar a tua vitória sem você estar preparado. Ele não vai entregar a tua bênção sem você estar preparado para receber a tua bênção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem pessoas, é uma natureza nossa, de nós sermos fracos. Quando nós recebemos algo grandioso, o diabo quer colocar no nosso coração para nós se gloriar, quer colocar no nosso coração um espírito de grandeza. Então Deus, primeiro Ele moe o barro, primeiro Ele aperta o barro, primeiro Ele faz o vaso da maneira que Ele quer, primeiro Ele ensina o vaso como ele agir,
para que depois venha a vitória, porque Deus não quer te perder. Deus não quer te perder por uma bênção que Ele te deu, mas Deus quer te continuar na comunhão contigo. Deus quer continuar na intimidade contigo. Se você continuar buscando o Senhor, Ele vai te dar a tua vitória no momento certo. Glória a Deus. Porque Deus não é Deus que se atrasa. Deus não é Deus que erra o endereço. Deus não é Deus que erra a cabeça, que unge. Então confia no Senhor, espera nele, e no mais Ele fará. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, durante a nossa jornada, muitas das vezes nós somos semelhantes ao Monte Sião, como o salmista fez a comparação. O Monte Sião está ali, meus irmãos. Vem a chuva, vem as tempestades, vem os ventos, vem o sol quente, e o monte continua lá. E eu e você da mesma maneira. Muitas das vezes vem as perseguições, muitas das vezes vem as batalhas na nossa casa, na nossa família. Muitas das vezes, meus irmãos, vem as dificuldades no meio do povo de Deus. Mas nós temos que permanecer, nós temos que continuar, nós temos que permanecer firme no propósito que Deus nos chamou. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o diabo vai usar quem está próximo de você para te ferir, para te machucar. Muitas das vezes o diabo vai usar quem toma ceia, Santa Ceia, junto com você para te ferir, para te machucar. Glórias a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, o inimigo vai usar quem estiver próximo de você. E eu te provo isso na Bíblia. A Bíblia diz que Judas tomava a Santa Ceia com Jesus todas as vezes. E foi ele que levantou contra o mestre o calcanhar. Então é nisso que isso aconteça comigo e com você também. Não deixe a decepção desse mundo te desanimar. Não deixe as tempestades da caminhada te fazer desistir. Mas continua olhando para o autor e consumador da tua fé. Porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor. Amém?